Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Vailson Santos. Meu sinal na comunidade surda é: bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, continuaremos nossos estudos sobre as placas tectônicas e a deriva continental. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Placas tectônicas são grandes blocos rochosos semirrígidos que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou afastar-se uma das outras. A movimentação das placas resulta da formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. A ideia da deriva continental foi proposta pela primeira vez por Alfred Wegener, em 1912. Em 1915, publicou o livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, onde propôs a teoria, com base nas formas dos continentes de cada lado do Oceano Atlântico, que pareciam se encaixar muito tempo antes de Wegener. Outros cientistas notaram esse fato. A ideia da deriva continental surgiu pela primeira vez no final do século XVI, com o trabalho do cartógrafo Abraham Ortelius, na sua obra de 1596. Tessálo Geográfico Ortelius sugeriu que os continentes estivessem unidos no passado. A sua sugestão teve origem apenas na similaridade geométrica das costas atuais da Europa, África, com as costas da América do Norte e do Sul. Mesmo para os mapas relativamente imperfeitos da época, ficava evidente que havia um bom encaixe entre os continentes. A ideia, evidentemente, não passou de uma curiosidade que não produziu consequências. Outro geógrafo, Antônio Snyder Pellegrini, utilizou o mesmo método de Ortelius para desenhar o seu mapa com os continentes encaixados em 1858. Como nenhuma prova adicional fosse apresentada, além de consideração geométrica, a ideia foi novamente esquecida. A similaridade entre os fósseis encontrados em diferentes continentes, bem como entre as formações geológicas, levou alguns geólogos do hemisfério sul a acreditar que todos os continentes já estiveram unidos na forma de um supercontinente, que recebeu o nome de Pangeia. A hipótese da deriva continental tornou-se parte de uma teoria maior, a teoria da tectônica das placas. Pangeia é o nome dado ao supercontinente que compunha a superfície terrestre, dos períodos Permiano ao Triássico. Essa massa única era banhada também por um único oceano, chamado de Pantalassa. A separação da Pangeia, que deu origem a configurações dos continentes como hoje conhecemos, teve início há 230 milhões de anos. O primeiro a sistematizar a hipótese da existência desse supercontinente foi Alfred Wegener, na teoria da deriva continental, do início do século XX. A explicação sobre o mecanismo que ocasionou a movimentação das massas continentais surgiu somente na década de 60 e é conhecida como teoria das placas tectônicas. Principais placas tectônicas. O planeta Terra está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. Como exemplo de placas principais, podemos citar a placa sul-americana, a placa do Pacífico e a placa australiana. As menores podem ser exemplificadas pelas placas do Andes do Norte, placa da Carolina e placa das Marianas. Tipo de placas oceânicas. Encontra-se no assoalho oceânicos. Continentais. Situam-se sobre os continentes. Oceânicas e continentais situa-se sobre o continente e o assoalho oceânico. Por que as placas tectônicas movimentam-se? Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude de altas temperaturas existentes no interior da Terra. A crosta terrestre encontra-se sobre o manto, camada da Terra composta por magma. O intenso calor provoca a movimentação circular do manto em corrente de convecção. Esse movimento convectivo transfere o calor do núcleo, camada mais interna da Terra, para as camadas mais externas,
provocando a movimentação das placas, levando à junção ou à separação dos continentes. Movimento das placas tectônicas. A movimentação das placas é lenta e contínua e ocorre no limite entre elas. Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação de montanhas e vulcões, terremotos e aglutinação ou separação dos continentes. Os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, de afastamento e de colisão. Limite das placas tectônicas. Limite das placas tectônicas corresponde às zonas de encontro entre as placas, ou seja, são as fronteiras ou margem das placas nas quais ocorre intensa movimentação, como atividade sísmica e vulcanismo. Limite divergente. No movimento divergente, as placas afastam-se uma das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Assim, quando ocorre o movimento das correntes convectivas ascendentes, o magma então resfria-se e é acrescentado às bordas das placas, que aumentam de tamanho. A separação das placas oceânicas dá origem a dossais meso-oceânicas, cadeias montanhosas submersas no oceano, que provocam a expansão do fundo oceânico, originando terremotos e vulcões. Já a separação das placas continentais pode originar terremotos e formar vulcões, e vales e rifle, regiões que a crosta terrestre sofre uma fratura, provocando afastamento das porções vizinhas da superfície terrestre, como aqueles encontrados no Golfo da Califórnia. Limites convergentes. No movimento convergente, as placas aproximam-se e chocam-se umas com as outras, quando o movimento convergente ocorre entre uma placa oceânica e uma placa continental. A primeira retorna ao manto, enquanto a segunda enruga-se formando dobras. Isso ocorre porque as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais. Quando ocorre um choque entre as duas placas oceânicas, apenas uma das placas afundará, no caso, a mais densa entre as duas. Quando o choque ocorre entre duas placas continentais, não há afundamento das placas, visto que a densidade das duas é a mesma. Logo, ambas sofrem dobramentos. Um exemplo desse tipo de choque foi o que ocorreu entre as placas sul-americanas e a placa de Nazca, que deu origem à Cordilheira dos Andes. Limites transformantes. No movimento transformante, as placas deslizam-se umas em relação às outras, provocando rachaduras na região de contato entre as placas. Nesse movimento, não há destruição nem criação de placas, podendo, em alguns casos, originar falhas. Um grande exemplo do movimento transformante ocorreu entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, resultando na falha de San Andrés, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. As principais placas tectônicas são a placa do Pacífico, com aproximadamente 70 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a maior placa oceânica, abrange a maior parte do Oceano Pacífico. Ela é renovada em suas bordas, onde há a separação das placas vizinhas e a expansão do assoalho marinho. A placa de Nazca possui extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados e está localizado no leste do Oceano Pacífico, que fica 10 centímetros menor a cada ano, por chocar-se com a placa sul-americana. O choque entre essas duas placas originou-se a Cordilheira dos Andes. Placa sul-americana é uma placa continental que possui 32 milhões de quilômetros quadrados. O território brasileiro está localizado no centro dela, onde a espessura é de 200 quilômetros. Por esse motivo, o país é pouco afetado por terremotos e vulcões. Placa norte-americana possui 70 milhões de quilômetros quadrados e abrange a América do Norte, América Central e a Groenlândia, além de uma parte do Oceano Atlântico. O deslocamento horizontal em relação à placa do Pacífico desencadeia vários terremotos, principalmente na Califórnia. A placa africana, com 65 milhões de quilômetros quadrados, essa placa engloba todo o continente africano,
A sua colisão com a placa euroasiática originou-se no Mar Mediterrâneo e o Vale do Rift. A placa sul-americana e a placa africana formaram-se uma zona de divergência, ou seja, elas estão se afastando uma das outras. Conforme monitoramentos realizados por satélites, elas se afastam a cerca de 3 centímetros por ano. Como é gostoso aprender, não é mesmo? Agora, você já aprendeu um pouco mais sobre o planeta Terra. Vamos testar nossos conhecimentos? Agora é a hora da nossa atividade. Atividade 1. Quem propôs a ideia da deriva continental? Alternativa A, Sócrates. Alternativa B, Alfred Wegener. Alternativa C, Milton Santos. Ou a alternativa D, Estrabão? Vou dar um tempo para você responder. Acertou quem marcou a letra B. A resposta correta é Alfred Wegener. Atividade 2. Qual era o nome dado ao supercontinente que compunha a superfície terrestre dos períodos Permiano ao Triássico? Alternativa A, rocha sedimentar. Alternativa B, Golfo. Alternativa C, Pangeia. Ou alternativa D, Bahia? Vou dar um tempo para você responder. Acertou quem marcou a letra C, Pangeia. Agora, vamos para a atividade 3. Os movimentos das placas tectônicas podem ser: alternativa A, divergentes e convergentes; alternativa B, divergentes e laterais; alternativa C, de colisão e divergentes; ou alternativa D, laterais, de afastamento e de colisão. Vou dar um tempo para você responder. Acertou quem marcou a letra D. Os movimentos são laterais, de afastamento e de colisão. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje estudamos sobre as placas tectônicas, a teoria da deriva continental, os movimentos das placas tectônicas e as principais placas tectônicas. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Agora, vamos finalizar a nossa aula. Foi maravilhoso aprender mais sobre o planeta Terra, as placas tectônicas e a deriva continental. Espero que você goste. Qualquer dúvida, poderá rever essa aula de hoje no canal do Centedes, no YouTube. Aproveite e se inscreva lá e nos siga em nossas redes sociais. Tchau!